A paz do Senhor esteja com vocês neste dia. Do Ministério Deus de Pactos, damos a vocês uma cordial bem-vinda. Hoje explicaremos 13 pontos importantes em nossa vida cristã, a Lei de Moisés versus o Novo Pacto de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, mudança na estrutura mosaica. O pacto mosaico foi exclusivo com o povo de Israel, baseado na obediência à lei externa dada a Moisés no Monte Sinai. Esse pacto incluía regras rituais e sacrifícios que eram centrais na vida religiosa de Israel. Jeremias capítulo 31, versículo 32 indica que esse pacto foi quebrado pelo povo de Israel, mostrando que a estrutura externa da lei não era suficiente para transformar o coração humano. O novo pacto. Romanos capítulo 2, versículos 14 a 16 sublinha uma distinção chave entre gentios e judeus. Os gentios não têm lei, mas estão relacionados à lei no contexto do Evangelho. Nesse contexto cristão, assumimos uma religião cristã por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, mas não somos judeus e não nascemos sob a lei. Explicação. Primeiro, a lei e os judeus. A lei em sua forma mosaica, com 603 leis mais 10 mandamentos, foi dada especificamente ao povo de Israel. Era um pacto particular entre Deus e Israel, incluindo leis morais, cerimoniais e civis. Os judeus estavam sob esse pacto e a lei era um meio de revelar o caráter de Deus e mostrar a necessidade de um Salvador. Segundo, a lei e os gentios. Romanos capítulo 2, versículo 14. Paulo explica que os gentios, embora não tenham recebido a lei de Moisés, mostram que a obra da lei está escrita em seus corações, ou seja, os 10 mandamentos. Isso significa que há uma consciência moral universal refletindo os princípios dos 10 mandamentos de Deus, indicando que possuem uma lei natural. Terceiro, as leis morais. Essa lei natural mostra que todos os seres humanos têm acesso aos princípios morais básicos sob os 10 mandamentos de Deus. Quarto, o mediador e a lei. Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos da lei de Deus em 2. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Mateus capítulo 22, versículo 37, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Este mandamento resume os primeiros 4 dos 10 mandamentos, focando na relação do ser humano com Deus. Segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 39, Levítico capítulo 19, versículo 18. Este mandamento resume os últimos 6 dos 10 mandamentos, focando na relação do ser humano com outras pessoas. Quinto, a graça sobre a lei. O antigo pacto se focava na lei e no cumprimento de normas como meio para se relacionar com Deus. O novo pacto se centra na graça, perdão e transformação interna através do Espírito Santo, o que requer uma nova disposição do coração, simbolizada pelos odres novos. Sexto, a lei e o novo pacto. O cumprimento da lei foi em Cristo. Com a vinda de Jesus, o novo pacto se estabelece e a relação com Deus já não se baseia na observância da lei mosaica, mas na fé em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículos 24 a 25. Justificação por fé. Paulo ensina que tanto judeus quanto gentios são justificados pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 28. Em Cristo, a barreira da lei como requisito para a relação com Deus é eliminada, e todos são chamados a uma relação baseada na graça. Sétimo, a lei universal, justiça universal. Deus é justo e julga cada pessoa de acordo com a revelação que recebeu. Os gentios serão julgados pela luz que possuem, a lei moral interna, os 10 mandamentos, enquanto os judeus serão julgados pela lei que receberam através de Moisés, exceto aqueles que aceitaram a nosso Senhor Jesus Cristo, que serão julgados com a lei universal de justiça. Oitavo, o julgamento e a consciência. Romanos capítulo 2, versículo 16. Paulo indica que Deus julgará os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, incluindo como as pessoas responderam à lei escrita em seus corações. A consciência humana desempenha um papel no julgamento divino, refletindo uma compreensão interna da moralidade. Nono, Jesus Cristo, novo mediador. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto, que está confirmado em melhores promessas.
Este versículo afirma que Jesus Cristo é o mediador de um novo pacto superior ao antigo pacto mosaico. 10. Incompatibilidade do Velho e do Novo. A ensinança em Mateus capítulo 9, versículo 17 reflete que as velhas estruturas, como as leis e rituais mosaicos, não podem sustentar a dinâmica e o poder transformador do novo pacto. O novo pacto não é uma simples continuação ou adaptação do antigo, é uma renovação completa que requer novas estruturas espirituais. 11. Implicações para os crentes gentios. Viver no Espírito. Os crentes gentios são chamados a viver guiados pelo Espírito Santo, não sob a lei mosaica. O Espírito produz neles os frutos da justiça. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 23. A moralidade interna e a ética cristã não se baseiam em um sistema legal externo, mas em uma transformação interna que resulta em uma vida conforme o caráter de Cristo. 12. O propósito da lei, revelação da necessidade de um Salvador. A lei serve para mostrar o pecado e a necessidade de um Salvador. Romanos capítulo 7, versículo 7. Em Cristo, essa necessidade é suprida, e a relação com Deus se estabelece através da fé. 13. Dois grupos distintos, os gentios sem lei. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Paulo se refere aos gentios que não receberam a lei de Moisés. Embora não tenham a lei escrita em tábuas de pedra, estão sujeitos ao julgamento de Deus baseado na lei moral, os 10 mandamentos escritos em seus corações e em suas próprias consciências. Romanos capítulo 2, versículos 14 a 15. Por essa razão, no novo pacto temos apenas os 10 mandamentos resumidos em 2, escritos em nossos corações. Esperamos que esta explicação seja de seu agrado e entendimento espiritual, compreendendo que, sob o novo pacto, não andamos nem vivemos pela lei mosaica, mas pela lei escrita em nossos corações, que nosso Senhor Jesus Cristo resumiu em 2. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Obrigado e que Deus continue abençoando a todos. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo para sua edificação pessoal. Estamos no YouTube como canal Cristão Deus de Pactos.